eu mais que dobrei meu faturamento. Eu faturava na faixa de R$ 60.000 por mês. E hoje, graças a Deus, a gente já chegou aí no faturamento de 150 mil mensais, né, em 6 meses. Então, eu mais que dobrei o meu faturamento em 6 meses. E aí eu já consigo aí uma lucratividade de 18%. Olá, empresário e empresária que está nos ouvindo aqui. Essa aqui é uma série de entrevistas que eu faço com alunos do Método Gestão 365. E o objetivo aqui é falar para você de empresários que atingiram resultados relevantes com o método, seja em aumento de faturamento, de aumento de lucratividade, passaram a ter dinheiro em caixa que não tinham antes, né? Isso tem por objetivo lhe motivar, você que é empresário e empresária, para você entender que se empresários como os que eu vou entrevistar aqui hoje conseguiram resultados, você também consegue resultado, né, na sua vida e consegue mudar a trajetória da sua empresa. Hoje eu estou aqui com uma aluna do método muito especial, que é a Renata. Ela vai se apresentar já, mas ela tem uma fábrica de espetinhos, né? Tem também ela vende também o espetinho em bar, mas o negócio principal dela é a fábrica de espetos, né? Que conseguiu resultados relevantes. E eu já quero aqui, Renata, lhe agradecer, né, pela sua gentileza, pela sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil no dia de hoje parar, né, para dar uma entrevista como essa. Mas, como eu falei para você, na medida que você atinge resultados, né, você já começa a ter um papel aí grande de motivar os empresários que vão lhe ouvir nesse nosso bate-papo de hoje. Legal? Aí, Renato, eu já preciso lhe fazer uma primeira pergunta antes de nós começarmos essa nossa entrevista, que é a seguinte. Você conseguiu aumentar a lucratividade da sua empresa desde que você entrou no método e também você agora tem dinheiro em caixa para operar a empresa com mais segurança, com mais tranquilidade? Sim, eu consegui, sim. Eu aumentei o faturamento, eu consegui aumentar a lucratividade da minha empresa, que era negativa, e eu consegui também ter dinheiro em caixa para mim operar a empresa com tranquilidade. Legal. Então, agora nós podemos seguir em frente. Essa pergunta aqui é essencial, né? Porque é isso que o método causa na vida dos empresários, né? Com mais relevância. E aí, Renato, então já vou lhe fazer aqui a primeira pergunta. Essa pergunta não deixa de ser a primeira, mas é a pergunta zero que a gente chama. Agora eu vou lhe fazer a primeira pergunta, que é você contar para a gente aqui, para os empresários e empresárias que estão nos ouvindo, de onde é que você está falando, o que é que sua empresa faz, quantos funcionários você tem. Conta um pouco essas questões iniciais aí da sua empresa. Então, eu me chamo Renata, né? Eu moro em Coromandel, Minas Gerais, e eu tenho uma fábrica de espetinhos. A minha fábrica ela é voltada para a venda de espetinhos congelados, né? A gente fabrica e passa para os bares, para os supermercados, eles congelados. Hoje eu estou com 15 funcionários, né? Eu tenho 15 funcionários porque o nosso trabalho até então é totalmente artesanal. Então acaba que gera um maior número de funcionários. Embora a gente ainda seja uma empresa, uma microempresa, né? Mas a gente já requer um número maior de funcionários. E como é que você conheceu o método de gestão 365? Como é que você me conheceu? Eu te conheci através do meu marido, né, que te viu em algumas lives no Instagram, e ele me passou, né, para mim estar te seguindo, porque a gente estava num momento complicado demais da empresa, correndo risco até de fechar, e aí eu tive uma certa resistência, mas fui lá e comecei a assistir. E você estava trabalhando para implementar, né, com mais um grupo, e eu acabei que fui acompanhando cada live, fui acompanhando as suas entrevistas e decidi, né, por eu não estar tendo outra saída, eu falei, eu vou pagar para ver com o método. Ele é agora o que eu tenho, né, para tentar salvar a empresa. Porque eu tinha uma resistência muito grande quando falava, eu acho que é melhor a gente parar com isso. Porque tinha sido um projeto já de anos, né? E eu acabei pensando, não, qualquer coisa menos fechar. E aí eu acabei entrando no método.
Legal, legal. E aí já emenda, Renata, porque eu ia lhe fazer essa pergunta, você começou a contar. Conta pra gente aqui como é que essa história toda começou dessa empresa, onde é que você trabalhava antes, se você ainda... Bom, conta um pouco aí com a sua dificuldade, né, desde que você abriu a empresa até hoje. Conta pra gente aqui, rapidamente, a sua trajetória, né, como empresário, quanto isso influenciou na sua vida pessoal. A gente começou com a fabricação fundo de quintal, que chama, dentro da nossa própria casa. Eu sou funcionária pública há 18 anos, o meu marido também é funcionário público, e a gente tinha uma renda que não supria as nossas necessidades. Inclusive porque nós tivemos uma filha autista, né? E ela precisava de maiores cuidados e gerava, né, gastos. Então a gente começou a fabricar aqui na nossa casa mesmo espetinhos para fornecer para um bar do irmão do meu marido, que já tem um bar renomeado aqui na cidade, e também a gente vendia para as pessoas que queriam comprar para assar nas casas deles, assim, particular. Era uma luta, né? Que o dia que a gente vendia 2 pacotes fora o que a gente abastecia o bar, a gente já ficava muito feliz. E a gente sempre buscando outros clientes e tal, mas assim, a gente não tinha um, um número de clientes. Era uma coisa muito pequena, igual eu tô falando, a gente trabalhava dentro de casa. Eu, na época, eu tinha acabado de me formar, eu sou pedagoga, mas eu não atuava, né, a não ser no serviço público. E o serviço público não dava para a gente manter as nossas necessidades. E começamos desse jeito, né, aqui em casa mesmo. Aqui nós permanecemos por uns 2 anos, e desde aqui a gente começou a conseguir colocar o nosso produto em outra cidade, aumentar um pouco o número de clientes, e aí a nossa casa já ficou pequena. Aí a gente pegou, procurou um cômodo e fomos trabalhar nesse cômodo. Mas como era difícil, ficou mais difícil, que veio a pandemia. E a gente conseguiu. Muito aperto, muito difícil, mesmo com a pandemia, as vendas eram muito difíceis de ser feitas, mas a gente insistiu. Só que quando a gente começa, né, que a gente não tem uma base, ao longo do tempo, a gente tende a cair. E foi isso que estava acontecendo com a gente. Foi quando eu procurei o método. Legal, Renata, muito bom, muito boa. História bem interessante, a história típica, né, de um empresário que passa aí por... A gente tem sempre um trajeto mais difícil na nossa vida mesmo. Se não tiver, não é empresário, é outra coisa, mas não é empresário. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Como é que era a sua vida antes do método de gestão 365 e como é que ficou a sua vida depois do método? Então, a minha vida antes do método, trabalhando com a empresa, hoje eu vejo que era como se fosse um carro desgovernado, né? A gente ia levando a fábrica. Eu preocupava muito com produzir e pagar as boletas. E os funcionários, claro. Só que eu não tomava nota de nada que entrava, eu não tomava nota de anotação, de controle, de nada que saía. Eu simplesmente a nossa empresa não tinha uma gestão. A gente, eu vou dizer na palavra simples, a gente tocava a empresa. Logicamente, preocupado sempre com não deixar as coisas ficarem sem pagamentos, essas coisas, mas a gente não tinha gestão. Aí, hoje, depois do método, logo no início que eu entrei no método, eu já comecei a assistir às aulas e já comecei a observar que estava tudo errado. Que a primeira coisa que eu tinha que fazer era tomar a empresa, ter controle absoluto das coisas que entravam, controle absoluto do que saía, controle certo de quando estava sendo efetuados os pagamentos dos nossos clientes, né? Eu passei a observar com mais perfeição, né? Como estava funcionando o trabalho dos funcionários. Eu separei
inicialmente, né, devagar, a nossa conta física da jurídica, que também era toda misturada. Então, assim, é como se eu pegasse um amontoado de roupas amontoadas, que eu não sabia onde colocar, e começasse a separá-las para guardar. E foi assim que começou, e só começou, eu só entendi isso depois que eu entrei no método e comecei a assistir às aulas iniciais, porque a gente só consegue entender quando a gente começa a assistir, né, os conteúdos, depois a gente começa a ter as aulas online, e aí a gente vai vendo que a gente está no caminho totalmente errado. Legal, Renata, muito bom mesmo. Ficou claro também. E aí é o seguinte, ainda uma pergunta que eu vou fazer agora, que está meio que relacionada com essa, que é o seguinte: você tinha, né, claro, quando você entrou no método, você tinha alguns problemas que você queria resolver na sua vida. Você acabou de falar de algum deles. Mas se você Uhum. tivesse que escolher assim, um grande problema, um problema maior que você queria resolver na sua vida quando você entrou no método, que problema seria esse? O financeiro, porque o financeiro é que deixa a gente desesperado. Não tem nada pior do que você chegar no final do mês e as contas não fecharam. E você não ter dinheiro, você ter que entrar no seu limite, você ter que ficar devendo, pagando juro de boletas, você ter que pedir para o funcionário aguardar um pouquinho para receber. É um desespero muito grande. Eu acho que todos, né, de início, né, porque depois a gente vai vendo outras coisas, mas o primeiro movimento é o movimento do financeiro. Ele é desesperador. É o que eu sempre digo, né, Renata, nas aulas, e digo para os empresários que a gente tem que começar pelo financeiro, porque senão a empresa ela não tem controle de nada. Se eu não tenho controle financeiro, do financeiro, eu não tenho controle de nada da empresa. Posso até achar que tenho, eu não tenho nenhum. Na verdade, você não sentiu isso? É isso aí. A primeira coisa, Otaderal, é você entender a parte financeira da sua empresa. É você entender o que é dinheiro em caixa. É você entender que sem o dinheiro você pode ter as melhores ideias, você pode ter o melhor produto, mas se você está sem noção do seu financeiro, não vai dar certo. É o primeiro passo. É igual você frisa muito a questão, né? Dinheiro em caixa e lucratividade. É o primeiro passo. Em seguida, a gente vai aparecer, né? Outro, através do dinheiro em caixa, vai começar a aparecer as outras coisas que precisam ser feitas. Mas a primeira coisa é você ter controle do financeiro. Veja só, uma vez você tendo decidido, né, que você queria entrar no método, você, né, para resolver questões como essa que você acabou de falar, principalmente começar pelo financeiro, né, que pelo que eu entendi era o que lhe agoniava mais naquele momento, lhe preocupava mais. O que estava lhe segurando naquele momento de entrar no método? Sabe aquele momento que você quer fazer, mas você fica, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Então, quais eram os obstáculos que estavam lhe segurando naquele momento? Eu vou vou perguntar por um primeiro, que eu sei que é comum na vida do empresário, que é a questão do investimento, né? O investimento no treinamento você achou que era alto, você estava sem dinheiro, isso era uma barreira para você, não era barreira. Fala um pouco desse primeiro obstáculo, que é o valor do investimento no treinamento. O primeiro obstáculo é você imaginar. Nossa, se ele está falando isso tudo, que vai ser isso, 2 anos me acompanhando, eu não dou conta de pagar isso nunca. Eu não tenho dinheiro nem para pagar as boletas da empresa. Como que eu vou entrar no treinamento? Eu já estou com a vida desse jeito, porque eu não tenho dinheiro. Aí ele começa tipo assim, a gente bem no simples, a gente pensa assim, eita, que essas coisas, na hora que falar o preço, isso aí é impossível para mim. Ele não entende que eu já não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer um investimento? Se é uma coisa grandiosa assim, isso aí é coisa para quem tem dinheiro em caixa. Eu não tenho. Ah, mas eu vou assistir as lives, que é de graça, e depois vamos ver o que acontece. Mas, assim, a gente tenta. Eu dava um passo atrás e imaginava, não, mas eu tenho que tentar. E uma coisa, assim, que foi um divisor de águas, né? Quando você disse assim, não, vocês podem entrar e se caso não
vocês verem que não é nada disso, que eu estou falando coisas que não é verdadeiras, eu devolvo o dinheiro, porque eu falo que é um investimento, gente, que, sinceramente, o valor é simbólico. O valor é simbólico pelo conhecimento adquirido e por tudo que você pode fazer através desse conhecimento. Eu diria, Federaldo, que você está numa linha de servir. O que você cobra é um certo equilíbrio, né? E que você, graças a Deus, consegue ter um montante maior de alunos, mas o valor, sinceramente, ele é simbólico. Hoje eu vejo com 6 meses de treino, de método, né? É um valor simbólico, porque o que a gente consegue aprender é muito grandioso. Muito bom, Renata, muito bom. Então, eu já vou lhe fazer uma pergunta aqui, mas só para confirmar. Você acha que já pagou o investimento que você fez no treinamento? Sim, eu já paguei. Eu diria que o valor que eu já paguei até aqui, o valor que eu vou pagar todo, só com esses 6 meses, a mudança que eu consegui ter, eu já, o treinamento, como diz o outro, já está pago, eu só tenho que agradecer. E deixa eu lhe fazer uma pergunta ainda sobre essa questão do obstáculo, né? Porque esse era o primeiro, que é o financeiro. O financeiro realmente é primeiro em quase tudo, né? A outra pergunta é o seguinte: você ficou com receio de não ter tempo para fazer um treinamento como esse? A gente não está falando de dinheiro agora, está falando de tempo. Isso lhe passou pela cabeça? Sim, porque quando você disponibiliza o método, você já fala, né? São tantas aulas, agora eu não lembro, né? Gravadas, e vocês têm que ter as aulas, né? Que é comigo, é online, né? Em tal dia da semana, são tantas horas de aula. E eu pensava, naquele momento, porque era outra questão, né? Minha vida era tão bagunçada no empresarial que eu não tinha tempo nem para a empresa. E eu pensava, onde que eu vou tirar tempo também para me fazer essas aulas? Mas só que você descobre que você pode assistir às aulas em qualquer momento, porque elas estão ali disponíveis para você. Você não precisa necessariamente deixar as suas tarefas para assistir às aulas. O único dia, né, que é o dia das aulas que são presenciais, que eu falo que são de suma importância também, né, que você aprende muito com o outro. Mas se você se organizar, você consegue sim. O que você aprende também no início do método, né, Federal? Se organizar. Porque tudo parece difícil porque não tem organização. Quando você começa a se organizar, você começa a ver que você tem tempo. E outra coisa, a gente começa a assistir a aula, dá aquele gostinho, nossa, mas eu tenho que ir na outra aula. Porque só a outra aula que vai me dar a resposta do meu problema. Então, se você está ali determinado que você quer melhorar, que você quer sair daquelas condições, com o que você fala nas aulas, que é bem forte, né? A gente quer buscar mais. Então, você assiste uma e fala, não, eu posso ficar acordado um pouquinho mais e assistir a próxima. Então, assim, é só questão mesmo do psicológico da gente, né? De falar, não, eu não tenho tempo, eu não dou conta, mas quando você começa, você fala que vale a pena você tirar ali da sua vida 10, 15, 20 minutinhos e focar no método. Legal, Renato. E você achou também que eu sei que é uma coisa que se passa muito na cabeça dos empresários, que poderia ser complicado o método, sabe? Aquela empresária às vezes pensa, mas eu não vou conseguir entender esse método, se ele consegue chegar tão longe. Você achou que essa dificuldade podia acontecer na sua vida? E aí já emendo com a pergunta que é, você achou o método complicado? Eu voltava, assistia a aula de novo e já comecei devagar, né? Uma coisa que eu lembro muito é de você falar, não, mas faz assim, pega um caderninho e começa a anotar no caderninho. E foi assim que eu comecei, porque eu pensava, gente, eu não vou dar conta, mas anotar no caderninho eu consigo. E daí para frente foi abrindo, né, a minha mente e eu fui conseguindo fazer a coisa
que precisava ser feita. O método não é complicado. E assim, eu ficava pensando, assistindo, mas eu ficava sempre calada no meu canto, assistindo às aulas, né? E ali eu via até pessoas com menos instrução do que eu. E aí eu pensava, gente, mas vocês conseguem, eu também vou conseguir. Eles, né, eu sou mais mente aberta, eu posso buscar. Não, eu tenho que conseguir também. São pessoas simples, são pessoas que talvez nem tenham tido a oportunidade de ter o estudo que eu tenho e que eu já vi eles alavancarem, né? Então, isso prova que o método é fácil. Ele só precisa de ter, a gente precisa ter determinação, a gente precisa deixar de lado o comodismo, se abrir para o novo e levar para a prática. Porque se você só assistir às aulas também e não der um passo, milagre não vai acontecer. Engraçado você estava falando isso, eu estava pensando aqui na minha vida pessoal também, né? E há um ano atrás eu me tornei faixa preta, né? No Aikido eu treino, você sabe, né? Eu treino arte marcial. Com 63 anos de idade, eu tenho 64, eu consegui. Foi ano passado, faixa preta. E aí eu disse assim para mim mesmo, a vida melhorou, né? Agora eu sou faixa preta, virei uma autoridade aqui, junto aos alunos mais novos. E aí é o que exatamente o que você está falando, achei interessante, estava lhe ouvindo e pensando. Porque quando você vira faixa preta, no meu caso, só para você ter uma ideia, quando eu virei faixa preta, nas primeiras 2, 3 semanas, eu já me machuquei várias vezes. Porque aí as pessoas lhe colocam em cada vez um desafio maior, né? Físico, e aí dá sempre um fio na barriga. Eu adorei lhe ouvir isso. E quando me chamam para fazer algum treinamento mais avançado, né? Aí eu dá aquele frio na barriga, será que eu vou conseguir? Então, o sentimento que você está tendo aí é bem interessante essa sua colocação, né? Isso deve se passar na vida dos alunos de uma maneira geral. Agora, uma última pergunta em relação a essa questão dos obstáculos, para a gente avançar por uma próxima pergunta que os empresários adoram ouvir, que é a pergunta sobre dinheiro, sobre números. Mas a última pergunta é a seguinte: você não me conhecia, né? Foi até seu marido que indicou. A promessa é uma promessa que eu faço, que não é uma promessa que a gente acredita inicialmente, né? Eu digo para as pessoas que elas vão ter uma empresa que gera lucro todo dia, todo mês, todo ano, que vão ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade, né? E por aí vai. Você achou que isso podia ser uma fake da internet? Com certeza, Federal. Nas primeiras vezes que a gente ouve você falar nessa propriedade, você vai ter dinheiro em caixa, né? Você afirmando, você vai ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Você vai isso, vai aquilo, a empresa vai ter lucratividade. Você pensa, meu Deus do céu, isso aí essas coisas aí, é golpe. Porque hoje em dia, né, a gente vive aí um mundo de golpes. Então, eu, sinceramente, em alguns momentos que eu assistia às suas aulas, eu pensava assim, gente, eu não posso pôr dinheiro nisso daí, porque ele está vendendo tanto sonho que isso não é verdade. Como que eu vou fazer isso e vou ter esse tanto de dinheiro? Porque, assim, quando a gente assiste, né, eu assisti logo no início que eu te conheci, eu já até participei ao vivo de uma live no Instagram. E assim, quando a gente conversou e você prometeu aquele tanto de coisa, eu falei, gente do céu, já vai aí o golpe, vamos sair que é fria. Só porque eu sou meio persistente, né? E assim, falava, vamos ver até onde vai chegar. Mas me enganar, eu não vou gastar dinheiro, senão isso é mentira. E hoje, né, com esse investimento e com as novas oportunidades que me surgiram, né, já vou esclarecer, né, que eu já estou saindo do serviço público e voltando somente para a empresa, né? Graças a Deus aí é um investimento que está mudando não só a minha vida empresarial, mas está mudando a minha vida pessoal também. Bom, vamos lá, vamos fazer agora vou fazer a pergunta sobre dinheiro, né? Que como eu disse, isso interessa demais os empresários. Eu vou lhe fazer perguntas agora sobre faturamento, lucratividade, dinheiro em caixa, principalmente esses três, né? E Uhum. aí já a primeira pergunta então é sobre faturamento, quer dizer, quanto é que você aumentou o faturamento da sua empresa, né? Desde que você entrou no método até agora? Se você não quiser falar do valor que você fatura, não precisa você falar, você pode falar percentualmente, né? Quanto você faturava
Acho que você entrou em janeiro, né? Quando você faturava em janeiro, quando você está faturando. Bom, você conta um pouco aí como é que foi esse aumento de faturamento, Renato. Então, eu entrei no método em janeiro, né? Nós estamos aí em agosto, então são 6 meses, né? Que foi no final de janeiro, e eu mais que dobrei meu faturamento, né? Eu faturava na época, né? Era, eu vou falar o valor mais aproximado, né? A gente faturava na faixa de R$ 60.000, né? Por mês, em janeiro. E em janeiro, eu gosto de deixar isso claro, eu não me voltei totalmente para a empresa. Eu continuei é, começando a organizar, mais focada no meu serviço público. E a partir do mês de abril, que eu voltei realmente para a empresa. Em abril, eu já estava conseguindo faturar R$ 90.000, né? E aí, eu voltei, me dediquei mais à empresa, e hoje, graças a Deus, a gente já chegou aí no faturamento de 150.000 mensais, né, em 6 meses. Então, eu mais que dobrei o meu faturamento em 6 meses, mesmo com tantos desafios, né, porque no início é complicado, porque você tem que se reorganizar. Então, eu acredito que esse valor vai subir muito ainda, né? Porque agora, quando a gente organiza, a tendência é melhorar. Quanto à lucratividade, antes eu nem sabia mexer, né? Calcular lucratividade. Mas eu posso te dizer que, de quando eu comecei a tomar pé das coisas e tentei fazer a primeira planilha de lucratividade, eu desisti. Porque se existe um número abaixo do negativo, era o meu. Então, quando eu comecei a olhar lá, eu falei, larga esse trem para lá, que é melhor. Vamos seguir com o método, larga esse trem de lucratividade. Porque era muito negativo, muito, era um valor muito alto negativo, né? E aí, a gente assistindo às aulas, você falando que tinha como, eu pensava que não tinha. Mas graças a Deus, né, agora eu te consegui fazer a tabela de junho e julho, né? E aí eu já consigo aí uma lucratividade de 18%. Puxa vida, que feito enorme, né? Você saiu de uma lucratividade negativa, que você falou que era mais do que negativa, né? Para Mais. 18% é louvável, é incrível mesmo, muito bom. E o dinheiro em caixa, Renata, aqui no final das contas, é o que eu sempre digo, né, no método, o que importa é o dinheiro lá no caixa também, né? Como é que era o seu dinheiro no caixa quando você entrou e como é que está o dinheiro no caixa hoje em dia? Então, Federaldo, quando eu entrei, como eu disse, né, eu estava negativa, era tão desorganizada que nem caixa eu tinha. E dinheiro para nada, né? Igual eu falo, que eu já estava, a gente já tinha até dividido boleto no cartão, a gente já tinha entrado no cheque especial. Eu não tinha dinheiro nenhum em caixa, nem moeda. Hoje, graças a Deus, depois de 6 meses, mesmo tendo que ter, claro que a gente cresce, né? A gente acaba gastando um pouquinho aí, que a gente precisa de investir em algumas coisas para equilibrar, né? Graças a Deus, hoje eu já tenho um valor que encaixa, que dá aí para me segurar, no caso aí, talvez um mês, né? Se der algum problema. Graças a Deus, hoje eu tenho já dinheiro em caixa. Preciso de mais? Preciso. Por isso que continuo insistida no método. Mas, graças a Deus, para quem não tinha nada, já estava no vermelho mesmo. Hoje eu já tenho, né, como diz você, a tranquilidade. Renata, se você pudesse resumir assim, em poucas palavras, de forma bem resumida, como é que você conseguiu? Eu sei que foi aplicando o método, sabemos, né, que foi aplicando o método, mas como é que você conseguiu esses resultados tão relevantes? De forma bem resumida, conta aqui pra gente. O maior segredo é você assistir a aula
ir lá pegar nem que seja 1% daquela aula e naquele dia você colocar aquela parte na prática. Aí você vai assistir outra aula, você vai colocar 0,5%. É um passo de cada vez. Importante é você começar a colocar na prática. Tudo que você fala e tudo que tem nas aulas, se você for querer colocar tudo da noite para o dia, não vai dar certo. Isso aí eu tenho certeza que não vai. Você precisa de dar um passo de cada vez, dentro das suas limitações, dentro do seu tempo, mas não deixar parar. Né? Então, é onde que eu falo que eu assisti uma aula e já pensava, nossa, eu tenho que assistir outra, né? Eu acho que você tomar aquele conteúdo para dentro de você e fazer aquele conteúdo digerir dentro de você e colocar em prática, né? Eu falo sempre, às vezes as pessoas me perguntam e eu respondo, olha, dá certo. Se você quiser entrar, dá certo. Mas você tem que colocar a mão na massa, né? Tem até lá, né, as aulas mão na massa. Se você assistir às aulas, deitar no sofá, esperar, não vai dar certo. Mas se você colocar 0,5% a cada dia, tendo paciência com as suas limitações, às vezes você ouve, né? Porque se tem as aulas em conjunto ali, você pensa assim, nossa, aquela pessoa está conseguindo tanto e eu estou tão lá atrás, né? Então, você usar aquilo ali como motivação. Não, mas eu tenho que assistir mais aulas. Você já chegou lá na frente, você está vendo essa aula, eu tenho que acreditar, eu já entrei nesse método, eu já fiz o meu investimento e eu tenho que pagar para ver. Né? Eu acredito muito nesse pagar para ver, porque assim, como que eu vou falar para você? Me devolve o meu dinheiro se eu não fiz nada para que desse certo? Tem como. Então, primeiro eu tenho que me colocar, né, na postura de empresário e na postura de assumir a responsabilidade que você teve comigo, eu te retribuí ela. E isso a gente faz na prática, no dia a dia, 0,5% por dia, fazer. Como é que era a gestão da empresa, a administração da empresa? Você falou um pouco disso no início, mas a administração, a organização, a gestão, vamos chamar de gestão da empresa, antes do método, como é que ela ficou depois? A gestão da empresa não tinha gestão, né? Primeiro ponto, não tinha gestão. E eu acredito que todo pequeno e médio empresário, quando ele começa, né, aquela empolgação de começar, são poucos os que têm essa gestão. Eu não tinha gestão nenhuma. Era uma porque a nossa fábrica é minha e do meu marido. Então era uma confusão, e um recebe, o outro recebe, e não anota nada, não tinha gestão nenhuma. Nenhuma. A gente não sabia quanto que entrava por mês, sabia aproximadamente, porque eu somava os boletos que eu tinha pago, e aí eu tinha noção, mais ou menos, de quanto entrava, porque eu pagava, né, os boletos, os fornecedores, né, os funcionários, mas assim, ó, Federal, a gente não tinha controle de nada, não tinha gestão na minha empresa. Eu diria que aquele lugar lá de gestor, ele não existia. Ele não existia nada, era simplesmente a gente trabalhando e pagando as contas da empresa e pagando as nossas contas junto, sem ter nenhuma separação e no vermelho no final do mês. Não tinha gestão. Hoje, graças a Deus, eu passei a ficar dentro da empresa, eu olho a empresa por cima, eu tomo nota e cobro nota o tempo inteiro de tudo, busquei novos fornecedores e começa aí, né, com esses 6 meses de treinamento. Hoje eu diria que eu estou no primeiro passo de uma gestora, porque assim também, quando você pega uma coisa muito bagunçada, igual era a gestão, não tinha gestão, você vai demorar um tempo até que você consegue, né, organizar para você começar a administrar e ter gestão. Hoje tem gestão. Tudo passa pela minha mão. Hoje eu tirei totalmente, né, essa questão aí financeira do meu marido. Ele fica com a parte de cuidar do operacional, da qualidade, dos produtos e tudo, mas eu tomei isso tudo para mim. Eu peguei a responsabilidade e falei, essa responsabilidade é minha,
Tudo que entrar de dinheiro tem que vir para mim. Tudo que tiver que pagar é comigo. Quem resolve com funcionários sou eu. E peguei essa parte, chamei a responsabilidade toda para mim, com muita dificuldade, né? Mas hoje a gente começa a ter uma empresa com gestão. Inclusive, hoje eu já consigo, né, observar, ver uma necessidade, ver uma coisa que pode ser mudada, e que antes passava despercebido, né? E eu acho que é impossível hoje ter essa visão, você ir para frente, você conseguir qualquer resultado sem antes você pegar a direção da empresa. E me diga uma coisa, o que é que mudou na sua vida pessoal? O que é que o método causou na sua vida pessoal? Você até ia começar a falar um pouco sobre isso, mas agora eu vou fazer uma pergunta especificamente sobre a sua vida pessoal. Então, Tegraldo, o que mudou na minha vida pessoal, uma coisa que foi muito positivo, né, que é através do método, né, e algumas outras coisas que eu fiz, eu consegui decidir, né, que eu tinha que fazer uma coisa só, né, eu não podia ficar nessa confusão de serviço público, empresa, né, e as outras coisas que eu tenho que fazer. Então, eu deixei de lado algumas coisas que eu pegava para mim, que não faz parte de mim. Então, isso aí, querendo ou não, eu aprendi com o método. O método me mostrava a questão empresarial, mas eu fui vendo que algumas coisas lá do método eu posso aplicar na minha vida pessoal. E se eu aplicar na minha vida pessoal, vai me melhorar como ser humano, vai me melhorar como pessoa. Eu vou me dessobrecarregar de algumas coisas, né? Então, foi um divisor de águas na minha vida, né? Esses 6 meses, eu tomei a decisão, eu fui me afastando aos poucos, até eu tomar a decisão final, que era me afastar mesmo da prefeitura, né? Então, assim, hoje eu consigo ter uma visão mais aberta, né, do que pode ainda ser feito, porque tem muita coisa para a gente ir além ainda. E antes, naquele mundinho pequeno, eu não teria as visões que tenho hoje, eu não conseguiria ver além, né? Ver que a gente pode chegar muito mais longe do que a gente está. Eu posso sonhar mais alto. Renata, e a próxima pergunta é o seguinte, veja só, pergunta estranha, né? Mas vamos lá. Você, quando entra num programa como esse, você espera alcançar alguns resultados na sua vida. Claro, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, dinheiro e por aí vai. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: existiu algo que você ganhou no treinamento, algum resultado que você obteve, que você não esperava alcançar de jeito nenhum? Sabe aquele negócio que isso aqui eu não esperava nunca alcançar na minha vida? E você alcançou? Eu diria, né, o dinheiro em caixa, porque eu não pensava que seria possível, né, ainda mais nesse curto espaço de tempo, eu ter o dinheiro que, graças a Deus, hoje eu tenho. Porque, assim, é claro que às vezes a gente fala assim, os outros pensam, nossa, tá rica, né? Não é isso. Mas é porque a gente está acostumada a levantar do pouco. E a gente não tinha nada, né? Nada, nada mesmo, nem prata, nem moeda. Era quase fechar as portas e vender o que a gente tinha lá para pagar um pouco das dívidas. E hoje eu olhar e falar assim, nossa, preciso muito ir além ainda. Mas assim, eu já tenho um dinheiro aqui que se alguma coisa der errado, eu já tenho um socorro para me auxiliar. Então, assim, eu diria que a curto prazo duas coisas, é o dinheiro e a visão. O que é essa visão? É a visão de eu poder olhar e falar assim: eu cheguei até aqui e eu sei que eu posso, em um curto espaço de tempo, ir muito além. É uma visão que, quando a gente não entra, não está no método, não tem conhecimento, como que eu diria? Uma visão turva, você jamais sonha com isso. Você só é capaz de você sonhar, de você pensar, nossa, eu tenho aí um projeto para mim construir o meu próprio estabelecimento, eu tenho aí um projeto de melhorar, né, isso, melhorar aquilo.
Com o método, hoje eu consigo ter essa visão. E é engraçado que tanto que o método faz a diferença, que às vezes eu tenho visão além, muito além do meu marido. Por quê? Ele não faz o método. Ele está envolvido no processo, mas ele não consegue ter essa visão. Essa visão você vai ter se você estiver dentro do método, estudando e vendo que o pouquinho que você aplica gera o resultado. Renata, e a próxima pergunta é a seguinte: o que que você mais gostou no treinamento aí do método de gestão 365? Aquilo que foi mais diferente para você? O que eu mais gostei do método é a assistência que você tem, a empatia que você tem, né? Você desafia, mas você tem paciência de estar ali com toda a sua equipe, que é uma equipe muito boa, nos ajudando e nos auxiliando, porque muitas das vezes, ainda mais quando são produtos da internet, você compra um sonho, né? E você tem um pesadelo. E o seu trabalho, assim, eu tenho que até parabenizar, né, você, é um trabalho exemplar, sabe? Eu recomendo para todo mundo, né, que eu conheço, sempre que tem uma dificuldade, vem falar comigo, eu indico você, Federal. Porque, assim, o seu trabalho, o que eu mais gostei foi estar, né, você traz as coisas de uma forma que às vezes é como se você tivesse sentado ao meu lado, né? Então, é isso. Eu acho que é a forma como o método é aplicado. Muito bom, Renata, ótimo. E agora vamos para a última pergunta, né? Você sabendo o que você sabe hoje, passado esse tempo que você está no treinamento, o que que você diria para outros empresários pequenos e médios? Eu diria que você que está aí, né, do outro lado, nos assistindo, ou você que assiste uma live aí, você acreditar no método. Vale a pena, vale muito a pena você investir tanto financeiramente como investir o seu tempo nesse trabalho, porque você com certeza vai conseguir atingir os seus objetivos de forma mais tranquila, de forma mais centrada, com um apoio muito grande, né? E com conhecimento que você vai carregar para a sua vida. Porque, assim, o conhecimento que nos é passado dia a dia é um conhecimento que agrega muito, tanto na nossa vida empresarial, quanto na vida pessoal, como eu já disse, né? E assim, eu sou fã, né? Hoje eu sou fã desse treinamento, esse método 365, que no início a gente acha até estranho, né, o nome, mas assim, confia, acredita, pode investir, é verdadeiro, não é fake. Federaldo é uma pessoa realmente real e é uma pessoa que tem assim uma bagagem muito grande para passar para cada um de nós. E outra coisa, né, porque é um trabalho feito em grupo, e o trabalho feito em grupo ele aí ajuda muito mais do que um trabalho feito individual, porque você vê as outras pessoas crescerem, você quer igualar elas, você vê as dificuldades do outro, que é a mesma dificuldade que você tem, né? E ele encontrando formas de sair daquelas dificuldades, você pensa, eu também posso sair. Então, assim, é duas coisas, né? Primeiramente, o método é verdadeiro, o método é sério, o método é excelente. O Otederaldo é uma pessoa de conhecimento, assim, que eu fico até pensando, né? Parece uma máquina para ter tanto conhecimento. E o que ele fala não é mentira, não é nada sobrenatural, é tudo que você pode alcançar. Recomendo que você faça, né, que você entra, que você adquire esse material aí, é uma bagagem aí para você carregar para o resto da sua vida. É um produto de excelente qualidade mesmo.